Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Momento de meditação. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Provando diante de portas prometidas. Nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 15 ao 18. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem, possuindo as portas do inimigo, do parágrafo 8 em diante. Agora que o Senhor possa acrescentar suas bênçãos à leitura de suas palavras. Agora eu gostaria de tomar
se isto deve ser chamado de texto, o meu assunto nesta manhã, primeiro é provando diante de portas prometidas, e o assunto é possuindo as portas do inimigo. Deus havia testado o patriarca porque ele lhe havia dado uma promessa. E quando Deus faz uma promessa, ele deseja estar certo que esta pessoa é digna da promessa. Antes dele cumprir o que ele disse ou o que ele promete, então Abraão havia sido prometido que através de sua semente todo mundo seria abençoado, que ele teria um filho e este filho dele deveria vir uma semente que abençoaria toda a terra. E Abraão, quando a promessa foi dada a ele, estava com 65 anos de idade. E Sara, sua esposa, estava com 65 anos de idade. Mas a Bíblia nos diz que Abraão não vacilou na promessa de Deus através de incredulidade, mas foi forte, dando louvores a Deus. E Deus, tempo após tempo, o testava, mas ele havia chegado àquele teste final antes que a bênção acontecesse. E esta é a maneira que é com toda a semente de Abraão. Deus nos dá aquele teste final pouco antes dele nos dar a promessa. E se isso fosse possível, eu gostaria de dizer algo aqui, pessoalmente, mas eu segurarei isto, aquele teste final, para ver como você reagirá nele. E quando ele deu a Abraão este teste, ele encontrou Abraão tão fiel como ele era quando ele começou. Que bênção seria nesta manhã se nós que tomamos a sua promessa de cura permanecêssemos tão fiéis como estávamos quando aceitamos isto. Não importa o que o médico disse, simplesmente permaneça fiel. E quando ele fez isto e nunca reteve o seu próprio filho, mas estava pronto para cravar a faca no peito de Isaque, para destruir o seu testemunho, ele havia testificado através de toda a terra conhecida que ele estava familiarizado, que ele iria ter este filho, e quando o filho veio, lhe foi pedido para voltar e destruir a única esperança que tinha para que seus testemunhos se cumprissem. E quando Deus viu que ele era fiel, aquela fé que ele tinha em Deus, Deus olhou dos céus e disse: eu jurei por mim mesmo que eu te abençoarei e te multiplicarei, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Que promessa! E Rebeca, que era para ser a mãe deste notável e esperado filho prometido, quando ela foi chamada para o
teste final de um homem estranho que ela nunca havia visto antes. Ela somente viu a operação do Espírito Santo. E quando seus pais não podiam decidir totalmente se ela deveria ir com este estranho ou não, para ser a esposa de um homem que ela nunca havia visto, ela foi trazida ao teste final. Nós chamaremos a donzela e deixaremos que ela fale. Nós ouviremos de sua boca se ela irá, sim ou não. Esta é a maneira que isto tem trazido toda semente de Deus. Tem que ser da sua boca. Deus deseja ouvir de você. Então, quando ela foi colocada no teste, ela nunca hesitou um minuto. Ela disse: eu irei, eu gosto disto. Não, deixa-me resolver, deixa-me estudar isto outra vez. Ela foi totalmente persuadida. Este é o povo que Deus pode usar. Quando você está totalmente persuadido que Deus guardará a sua promessa. Disse: irei. E o seu povo então, tão ungido, talvez não sabiam disto, mas eles profetizaram quando colocaram suas mãos sobre sua irmã e sua filha, esta bonita jovem judia. Assim eles a colocaram sobre o camelo e a enviaram para uma terra estranha, entre um povo estranho, mas lá havia algo neles. Eles disseram: que tua semente possa possuir as portas dos teus inimigos. Seja tua mãe de milhares de milhões. E hoje aquela raça de pessoas e o povo de Deus está espalhado de mar a mar ao redor do mundo. Naquela ressurreição, eles serão como estrelas no céu, enquanto suas luzes brilhantes tomam suas posições, enquanto vão através do céu, e quando eles vierem, eles serão como os mares perto ou areia da praia do mar. Lá haverá milhares de milhões deles. Tua semente possuirá a porta do inimigo. Esta é a promessa jurada de Deus, a semente de Abraão. E então, através do seu Santo Espírito, vendo que a mãe tinha que ser parte do filho também, porque eles são parte da carne, então o Espírito Santo, trabalhando através deste povo, disse: ele, que a tua semente possua a porta do inimigo. Então Deus, jurando que ele possuiria a porta do inimigo, então, em que posição aquilo coloca a igreja do Deus vivo? Nós somos semente de Abraão, pois se estamos mortos em Cristo, somos, tomando em conta a semente de Abraão, e somos herdeiros com ele sob a mesma promessa jurada. Somos semente de Abraão e somos herdeiro de cada promessa que lhe foi dada.
Mas quando as provas vêm, é aí onde falhamos. Mas eu não creio que uma semente verdadeira de Abraão falhará. Elas se colocarão tão corajosas e fiéis como era Abraão. Agora vemos que Deus não pôde dizer nada ou fazer qualquer promessa a não ser que ele a cumpra. Ele tem que fazer aquilo em ordem para ser Deus. Anos mais tarde, quando este mesmo povo, o povo prometido, a semente de Abraão, estava em sua jornada indo para uma terra prometida. Lá havia uma porta que estava contra ele, e era o seu próprio irmão Moabe, que disse: tu não atravessarás a minha terra. Vejo que tu não atravessarás a minha terra. Ele disse: se nossas vacas comerem qualquer grama sua, ou se beberem qualquer de suas águas, nós pagaremos por isto. Mas ele disse: tu não atravessarás esta terra. Mas a promessa de Deus permaneceu verdadeira. Então eles foram e chamaram o profeta deles, Balaão, e o trouxeram para amaldiçoar o povo. E aqui está o que ele disse. Eles tentaram lhe mostrar a pior parte da semente abençoada, mas Deus lhe mostrou a melhor parte disto. Ele disse: seja quem for que amaldiçoar Israel, será amaldiçoado, e seja quem for que abençoar, será abençoado. E as barreiras foram rompidas, e Israel atravessou as planícies. Deus prometeu que ele possuiria a porta do seu inimigo. Com o passar dos anos, lá veio um chamado Daniel, o qual estava na linha de sua semente real e na linha das promessas, porque ele era a semente de Abraão, e Deus o havia escolhido antes da fundação do mundo para ser seu profeta, e ele vivia corajosamente e vivia fiel, e mesmo em uma terra estranha, ele havia proposto em seu coração: eu não me perverterei com eles. Esta é a verdadeira semente de Abraão, vivendo em uma terra que é diferente, vivendo entre um povo que é diferente, mas mesmo assim corajoso com aquela promessa: eu não me perverterei com eles, eu permanecerei fiel. Deus o colocou em uma prova, como ele fez ao seu pai Abraão. E o rei disse: ou você será como um de nós, adorando da maneira que adoramos, ou eu te jogarei em uma cova cheia de leões famintos. Daniel, como Abraão, seu pai, disse: tu podes me jogar na cova dos leões, mas eu não inclinarei a nenhuma de suas imagens, eu não tomareis a tua religião formal, eu permanecerei fiel a Jeová. E lá veio a prova final então,
o rei cumpriu sua promessa e apanhou o profeta, ou mandou que o apanhassem e o jogassem na cova dos leões. E quando os leões, o inimigo de Daniel, correram para o lado do profeta, Deus guardou a sua promessa. Ele possuiu a porta do inimigo. Deus colocou um anjo lá diante daqueles leões e tomou a porta. Deus guarda a sua promessa. Ele possuirá a porta do seu inimigo. Assim disse Deus. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.